Então, pessoal, estamos de volta para continuarmos falar sobre Primeira República, ou República Velha, República Oligárquica, República dos Coronéis. Nós vimos a parte da dominação, agora vamos para a parte da resistência. E não se esqueçam, foca nos estudos. Esse é o assunto que mais cai no Enem, é República no Brasil, tá? Sem falar que História do Brasil é um tema assim, muito mais rotineiro do que História Geral, tá? Então vejamos. Vamos à parte da resistência, né? Onde tem dominação, tem resistência. Então, vamos começar pelas revoltas rurais que aconteceram na Primeira República. Então, destaque aqui para a revolta de Canudos, que teve como líder o beato Antônio Conselheiro, Antônio Vicente Mendes Maciel. Antônio Conselheiro, nascido em Quixeramobim, no Ceará. Ele teve várias profissões antes de se tornar o líder da comunidade de Canudos, tá? E essa comunidade se estabeleceu próximo de um rio chamado de Vaza Barres, né, lá no sertão baiano, que depois foi chamado de Belo Monte, tá? Essa comunidade. Enfim, então vejamos o que acontece. As causas que levaram esses sertanejos a formar essa comunidade, principalmente foi a miséria, tá? A população vivia passando fome, má distribuição de terras, porque até hoje a gente sabe que a maior parte da terra está na mão dos grandes latifundiários. E destaque também o descaso com o trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos, a separação entre religião e Estado decorrente da proclamação da República. Era um dos fatores também, né, defendido por Antônio Conselheiro, que ele era contra o casamento civil. Enfim, então, vários motivos levaram à formação de Canudos, da comunidade de Canudos, que, assim, além de sertanejos pobres, também tinham advogados, comerciantes. Então foi uma comunidade assim magnífica que se formou em torno da religiosidade do beato Antônio Conselheiro. Também da necessidade de sobreviver nesse período, né? Vejamos, então a comunidade forma um estado paralelo à república, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo, os impostos republicanos. O governo republicano ficou inconformado com isso, começou a pregar a ideia que eram, na verdade, monarquistas, né? E arruaceiros, né? Os coronéis também apoiaram a destruição de Canudos, porque os coronéis não queriam perder trabalhadores para Canudos. E a Igreja Católica também, a Igreja, foi contra a comunidade de Canudos, porque Antônio Conselheiro se recusava a aceitar, digamos assim, a ordem da Igreja Romana. Então, o catolicismo praticado por Antônio Conselheiro era o chamado catolicismo popular, né? Enfim, então vejamos. Começou uma difamação muito grande. O exército brasileiro, na verdade, veio atacar Canudos, apesar que antes de uma tropa maior veio outras tentativas de derrubar Canudos. Na verdade, foram 4 expedições até que Canudos foi massacrada. Tá? Uma fonte bibliográfica que é frequentemente citada sobre esse assunto é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tá? E assim, existe um boato assim, muito grande, um boato, uma fofoca historiográfica, eu gosto muito de falar disso, sobre a morte de Antônio Conselheiro, porque ele não foi encontrado morto por bala nem nada, então ele pode ter morrido desidratado, né? Ou seja, pode ter sido uma desinteria. Pois é, enfim, é só uma curiosidade. E aqui, né, é uma indicação, o filme Canudos, tá? Que tem como atriz principal Cláudia Abreu, e a capa do livro Sertões, de Euclides da Cunha, viu, pessoal? Então vejamos, outra revolta assim, rural muito importante, ela aconteceu num território disputado entre Santa Catarina e o Paraná. Essa revolta ficou conhecida como Guerra do Contestado, porque era uma região contestada pelos 2 estados, Paraná e Santa Catarina, que teve como uma das grandes lideranças o monge José Maria. Então o pessoal também se envolveram aqui em torno da fé, né? Então, tanto Canudos como Contestado, as pessoas só queriam viver em paz, só queriam uma comunidade para sobreviver, né? Aí veio o governo brasileiro e acabou com essas comunidades. Que absurdo, né? Foram atacadas violentamente e massacradas, tá, pessoal? Enfim, outro movimento rural, né, desse período é justamente o cangaço, né? O cangaço que tem como líderes aí mais conhecidos Lampião, Maria Bonita, né, Curisco, enfim. Então, é uma forma que alguns especialistas em ciências humanas, alguns historiadores chamam de banditismo social. Agora é mito, na verdade, que ela é uma espécie de Robin Hood, que roubar dos pobres para dar para os ricos.
Não era bem assim, não. Existem dois tipos de cangaço. O cangaço dependente, né, que na verdade os cangaceiros eram praticamente jagunços de coronéis, e o cangaço independente, né? O cangaço independente. Teve o dependente e o cangaço independente. O maior ícone do cangaço independente é justamente Lampião, tá, pessoal? E a causa a gente sabe que é a pobreza, a miséria, a seca no sertão nordestino, enfim. Então, essa revolta aqui, ela gosta muito de cair nos vestibulares, assim como Canudos, né? Gosta de cair no Enem, a revolta da vacina, tá? Que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. Que era o presidente da época, Rodrigues Alves, tá, pessoal? Então, o que acontece? Essa revolta da vacina, ela também foi uma revolta contra a modernização autoritária na cidade do Rio de Janeiro. Naquele período onde o Brasil queria ser chique, né, o período da Bela Época, quando chegou no Brasil, em que o governo brasileiro, assim como o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, queria enlarguecer assim, a capital, né, enlarguecer a cidade, assim, como pode ser, construir grandes avenidas, como a Avenida Rio Branco, que até hoje tem lá na cidade do Rio de Janeiro. Para isso, derrubou as casas populares, né? Destruiu cortiços, enfim, favelas, para poder ampliar essas avenidas, construir prédios, para ficar chique, né? A Belle Époque, a Belle Époque. Então, essa era a ideia, tá, pessoal? Aí veio a vacinação obrigatória, ninguém queria tomar a vacina porque tinha medo, né? Sem falar que os costumes da época também não deixavam. O pai de família não queria deixar de modo algum que um estranho visse o braço da sua esposa, da sua filha, né? Porque isso era um absurdo na época, tá, pessoal? Então, o que acontece? Isso devido a um grande surto de varíola e de outras doenças que aconteciam na época. O povo se revoltou, pegou cacetete, pegou panela, saiu nas ruas, e teve briga, teve confusão, até que as tropas conseguiram vencer, né, esses revoltosos, tá, pessoal? Lembrando que Rodrigues Alves, ele foi um presidente do Brasil, né? Ele tinha sido, na verdade, presidente nesse período. Depois, né, ele acabou sendo reeleito em 1918. Ele foi morto, ele morreu com a chamada gripe espanhola, tá, pessoal? Então, um grande surto de gripe espanhola que matou em torno de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo, que começou durante a Primeira Guerra Mundial, em 1918, tá, pessoal? E matou em torno de 35 mil pessoas aqui no Brasil também. Então, outra revolta que cabe a gente citar é justamente a revolta da Chibata, que aconteceu na Marinha, no Rio de Janeiro, tendo como líder João Cândido, almirante negro, tá, pessoal? Então, destaque dessas revoltas. A revolta da Chibata foi resultado de um autoritarismo muito grande na Marinha Brasileira, né? Muitos, como é que eu posso dizer, muita violência com os marinheiros, até que um certo marinheiro foi chicoteado até desmaiar e continuou sendo chibateado. Então os marinheiros se revoltaram, até que a revolta foi sufocada, né? E infelizmente não teve, digamos assim, nenhum benefício para quem se revoltou, né? O governo disse que ia conceder anistia, mas não concedeu. Então a gente para aqui com a revolta da Chibata. Teve outras manifestações como o movimento operário. Então, pessoal, até a próxima e bons estudos, tá? Qualquer coisa é só tirar a dúvida do professor Fabiano.